Tudo que eu vou falar nesse vídeo foi baseado em vivências no meu mundo e principalmente de experiências que eu passei. E se você clicou no título desse vídeo, é porque você está precisando de uma luz na sua vida. Principalmente, você está precisando só existir. Desde cedo, eu vivi a seguinte realidade. Eu vivia muito presente no passado e tinha muito medo do futuro. Então eu vivia naquela busca incessante por alguma coisa que nem eu mesmo sabia, uma validação, e ao mesmo tempo ficava remoendo o passado. E o momento presente não existia. Creio eu porque seja que eu venha de uma infância muito pobre e sempre tive aquela ganância, aquela vontade de vencer na vida. Pois no meu meio era isso que se implantava. Desde muito cedo eu aprendi que para você ser alguém, para você ser alguma coisa, você teria que ter bens materiais, você teria que ter, como é que eu posso falar? Posses. E na realidade, como eu venho de uma infância muito pobre, a gente não tinha posses. Eu vivi sempre nessa busca do materialismo e sempre nessa aceleração. Quando eu consegui o meu primeiro trabalho, foi uma história que eu acho que não deve ter sido muito diferente da de vocês. Eu agarrei com unhas e dentes, me dediquei ao máximo e principalmente eu dediquei muito tempo da minha vida a essa conquista. Então era jornadas de trabalho de 12, de 20 horas até, já cheguei a madrugar, a virar, porque eu tinha que conseguir alguma coisa, eu tinha que vencer na vida. Então sempre existiu essa busca do vencer na vida. E isso me trouxe, me acarretou uma enxurrada de grandes problemas a longo prazo. Quando eu cheguei no ápice da minha carreira, tipo no topo mesmo, foi que aconteceu, veio a queda. Gente, quando eu falo na queda, não foi na queda em termos de quebrar não, foi na queda psicológica, de que ter aquilo tudo não me estava trazendo felicidade, entendeu? Tá no auge, tá no topo, não estava me trazendo aquela liberdade que eu achava que eu iria ter. Quando eu tivesse muito dinheiro, quando eu já tivesse vencido na vida, quando eu fosse o melhor no que eu fazia, eu ia ter uma certa liberdade e, na realidade, eu não encontrei essa realidade. Mas o que eu encontrei foi uma prisão sem muros. E com isso, me trouxe outros problemas como burnout, depressão e altas crises de ansiedade. Já cheguei para o hospital sem fôlego, mas tudo causado pela ansiedade. Naquela época, eu era uma pessoa que eu sentia prazer em falar que não tinha tempo. Sempre quando os meus amigos me chamavam para ir para algum lugar, eu dizia assim, não, hoje não vai dar certo porque eu não tenho tempo. Então, eu achava muito bonito dizer que não tinha tempo. Parecia uma coisa assim de filme, bem diferente da realidade de hoje. E quando eu cheguei no fundo do poço, que na realidade eu estava no topo e ao mesmo tempo no fundo do poço, que eu percebi que nada daquilo fazia sentido. Aquela busca incessante por alguma coisa, aquela correria, sem tempo para almoçar, sem tempo para fazer as coisas básicas da vida, sem tempo para degustar alguma coisa realmente gostosa, sem tempo de viver o agora. Eu não tinha tempo de existir. Um belo dia, cheguei na casa de um parente meu, no interior, e eu via que ele era muito feliz. Ele estava muito mais feliz que eu. Então ele se sentia muito feliz com o pouco que ele tinha, com o feijão que ele plantava. Ele tinha orgulho de falar daquilo. Não que eu não tenha orgulho da minha história. Certo que eu sou muito orgulhoso e grato por tudo que eu vivi e por tudo que eu passei, por tudo que eu conquistei. Mas eu via que ele tinha uma felicidade a mais. Era um senhor de 72 anos, meu tio no caso, e ele trazia uma felicidade assim, apesar da idade, apesar de tudo, aquela coisa, aquela luz que te dava, que quando tu conversava com ele, aquela coisa, aquela presença que te dava vontade de viver. Tu via que aquela pessoa, ela tinha tempo para viver, que ela existia naquele momento. Ele não queria nada para agora, era uma vida bem calma e serena, mas bem vivida, que eu me peguei nessa seguinte reflexão. E se a vida não fosse essa correria toda, fosse apenas o ato de existir apenas por um momento? Então eu me peguei nessa situação de que eu não estava existindo, eu só estava produzindo. Era mais um na roda dos ratos, que estava naquele ciclo vicioso, casa, trabalho, trabalho, casa, trabalho, 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 trabalho. E quanto mais eu trabalhava, mais o meu nível de vida aumentava junto com o que eu ganhava. Era sempre endividado, nunca era o suficiente, então era sempre aquela busca incessante
por alguma coisa que eu não sabia o que era. E foi nesse momento que eu fechei os meus olhos e percebi e senti o vento passando sobre mim sem pedir licença. Também próximo da gente tinha um riacho que passava as águas bem calmas, sem, como é que eu posso falar? Sem incomodar ninguém, pelo contrário. Era um barulho muito calmo que fazia a gente refletir mais ainda sobre ter a percepção do que estava ao meu redor. E que eu fazia muito tempo que eu não prestava atenção na comida, no que eu comia, porque era sempre muito hiperestimulado. Eu comia com o celular na mão ou com a TV ligada. Então não prestava atenção no sabor do que eu comia, no cheiro do que vinha do café, das coisas mais básicas da vida que faz a maior diferença. E foi nisso tudo que eu percebi que o simples ato de existir faz a total diferença. De existir que eu falo no aqui e agora. Porque eu era um tipo de pessoa, na realidade até pouco tempo eu era um tipo de pessoa que eu vivia preenchendo o meu tempo. Meu tempo era sempre muito barulhento. Quando eu estava fazendo uma caminhada, não era meu momento de reflexão, eu sempre estava conectado, mas sim com o Spotify, e não estava conectado comigo mesmo. Sempre tinha outra coisa, eu estava dentro do carro ouvindo podcast, ou eu estava indo para uma viagem escutando muita música, que isso não, na realidade não é errado, mas eu não estava me conectando comigo mesmo. Às vezes eu não prestava atenção no percurso em si, mas sim na música que eu estava ouvindo. E escutar música é aquela coisa que você tem que ter aquele tempo dedicado para aquilo, não fazer as coisas ao mesmo tempo. Não ela servir para preencher alguma coisa. Então sempre quando eu estava num estado ocioso, na minha cabeça, eu sempre achei que eu estava sendo irresponsável e principalmente vagabundo por não estar fazendo alguma coisa. Sempre tinha que estar fazendo, sempre tinha que preencher cada segundo da minha vida com alguma coisa. Não podia ficar parado. Porque a gente, desde muito novo, a gente é induzido a isso, a produzir, aprender. E a gente esquece da gente mesmo, do viver, do agora, do momento, entendeu? E o que existia era isso. Eu sempre estava fazendo um curso novo, escutando uma música, um podcast novo, preenchendo minha vida com novos ensinamentos. Tinha que estar tocando um instrumento, tinha que estar aprendendo um instrumento novo, tinha que estar fazendo várias coisas, aprendendo a pintar, aprendendo não sei nem o que falar. Sempre tinha alguma coisa, era uma vida muito barulhenta, sempre tinha alguma coisa a fazer. E foi aí que eu cheguei no meu ápice da exaustão. Exaustão tanto física, exaustão mental, e o meu corpo pediu para parar. Então, querendo ou não, eu tive que frear. Enfrentei vários problemas psicológicos, principalmente causados por isso, pela busca incessante, por não ter tempo para mim mesmo, né, no caso. Eu não tinha tempo de refletir, eu não tinha tempo de pensar, eu não tinha tempo de me divertir. Acarretado por uma vida hiperestimulada, sempre com medo do futuro, e esse medo do futuro sempre eu vinha me preparando para alguma coisa. Eu fazia um curso novo, vinha sempre um plano B na frente, entendeu? Eu nunca estava no meu momento agora, nunca estava no presente, eu sempre estava ou numa depressão do passado, remoendo algum passado, ou com muito medo do futuro. O que é que pode acontecer? Será que vai acontecer uma guerra mundial? Será que eu não vou conseguir passar muito tempo mais no meu trabalho? Será que isso? Será que aquilo? Será que vai ser escassez na minha vida? Será que não vou ter dinheiro para comprar coisas que eu quero? Será que se eu isso, será? Então era muito porque isso acabou me adoecendo. Tive que entrar para os remédios, para os psicotrópicos, né? Ansiolíticos, e passei bastante tempo fazendo tratamento. E foi nesse tempinho que eu tive a percepção de que a vida é muito simples, gente. É apenas o ato de existir no momento, no hoje e no agora. Na maioria das vezes, se você parar para perceber, se você refletir, você vai perceber que não precisa você estar sempre correndo atrás de algo, mas sim deixar que a vida atravesse você. E um insight muito interessante que eu tive foi assistindo o filme A Chegada. Nele, a protagonista tem contato com alienígenas que tenta trazer uma mensagem para ela. Só porque essa mensagem, ela não é uma mensagem linear, ela é uma mensagem circular. E ela é uma das maiores especialistas em linguísticas do mundo e ficou encarregada de tentar traduzir o que os alienígenas estavam tentando passar, né? E ela era uma pessoa que ela tinha muito medo do futuro.
Ela vivia no futuro, ela ficava imaginando: se eu tivesse um filho, se me relacionasse, tivesse um filho, esse filho ia nascer com câncer, isso, aquilo, outro. Ela ficava com muito medo de tudo que ainda não tinha acontecido. E a mensagem que o filme tenta trazer pra gente é que a vida ela não é linear, ela é circular. A oportunidade que você não teve hoje, a vida vai dar voltas e você vai ter uma oportunidade 10 vezes, 20 vezes melhor do que essa oportunidade que você perdeu. Então não adianta se desesperar pelo momento. Vai acontecer novamente, aquilo vai continuar circulando. Se você prestar atenção, tudo no espaço circula. Basicamente tudo é circular. O planeta, a Lua, a nossa Via Láctea, o universo está em movimento. Então nada é linear, nada tem começo, meio e fim. A vida é totalmente circular. E depois de tudo isso, eu percebi que o propósito da vida é basicamente isso. Eu não preciso estar em todos os lugares e principalmente eu não preciso ter resposta para tudo. A única coisa que eu preciso é viver o presente. Estar presente no hoje, no aqui e no agora. E uma reflexão que eu sempre gosto de trazer é a seguinte: respira fundo e pensa no que eu vou te falar. Você não precisa provar nada a ninguém, apenas exista. Você estar vivo já é o maior milagre que a vida pode lhe oferecer. E se você gostou dessa mensagem, compartilha ela com alguém que possa estar precisando. Mas se você quiser seguir comigo nessa jornada de descoberta, clica aqui e se inscreve no nosso canal.